Tô aqui para falar mais uma vez sobre o Dominus, só que dessa vez para explicar um pouquinho melhor sobre a questão dos cenários, tá? Ahn, eu tô com um documento do Dominus aberto aqui na minha frente, eu não vou conseguir mostrar por questões técnicas, mas só procurar no grupo do RPG Solo que lá tem a ficha genérica do Dominus que você pode preencher inclusive, certo? Uh, Primeiro, né, tem lá o nome do cenário, o autor, e daí tem uma breve ambientação, tá, para dar já uma ideia do clima que esse cenário vai seguir, certo? E daí a gente tem basicamente quatro tabelas. Essas quatro tabelas são o coração dos cenários do Dominus, tá? Então essa é a primeira maneira, a primeira forma de se jogar o Dominus, que é o que? Você pega e escolhe o arquétipo. O arquétipo é o tipo do personagem que você vai estar utilizando. Tá? A sugestão são 6 tipos, você rola um dado de 6 faces, de 6 lados, D6, e deixa o dado escolher. Ou você pode escolher. Você pode jogar com um, dois ou mais personagens, a tua escolha, dependendo como você conseguir lidar com isso. Né? Então a sugestão é jogar com um personagem, mas você fica livre para isso. Você não precisa seguir a lista de arquétipos, né? Você pode criar o teu próprio personagem fora desses arquétipos ou não rolar, simplesmente escolher ele. A tabela e a sugestão de rolar o D6 é porque facilita. Você pega e lê os arquétipos, rola o dado, pronto, já está escolhido. Né? Rolei o dado, caiu 3, escolhi o arquétipo número 3, acabou. Em segundos você já escolheu. Esse é o lance das tabelas. Tá? A primeira tabela, que eu sempre rolo por segundo, é o da trama. A trama, ela tem 3 colunas, certo? Uma que é algo aconteceu, o que rolou, você precisa ser não. Tá? Então algo aconteceu, um terremoto, você precisa ajudar as pessoas, senão uma catástrofe ocorrerá, certo? E vocês vão ver que tem 6 opções no algo aconteceu, 6 opções no você precisa e 6 opções no se não. Você pode, não é recomendado, mas é uma possibilidade, você pode rolar o D6, por exemplo, caiu 1, você pega a opção 1 do algo aconteceu, o 1 do você precisa e 1 do se não. Mas a forma de tratar isso com maior aleatoriedade e gerar tramas que você jogando 3, 4, 5 vezes o jogo você vai sempre ter coisa diferente, é rolar um dado de 6 para algo aconteceu, outro dado de 6 ou rerolar o dado para o você precisa e outro para o senão, e daí você vai formar uma infinidade de tramas possíveis. Claro, elas vão ficar levemente parecidas porque tudo depende do algo aconteceu. Mas tem alguns cenários, tá? Não tem alguns cenários muito bem feitos, onde realmente o algo aconteceu, o você precisa e o senão são bem diferentes e geram situações diferentes, né? Aí cabe uma questão, que seria a parte da interpretação, a parte da narrativa, que é, por exemplo, algo aconteceu, um prédio está caindo, você precisa salvar as pessoas, né? Ou pode ser um prédio está caindo, você precisa fugir. São tramas parecidas, mas não são iguais. Então a forma como você vai resolver, você pode estar mudando por causa do você precisa e do senão. Senão pessoas se ferirão. Então você tem que salvar as pessoas. Senão a fama do seu grupo pode ficar prejudicada. Então é outra maneira de resolver. Tá? Isso é contigo. É uma sugestão, uma tabela de sugestão. Novamente, se você quiser não rolar a tabela e escolher uma trama, ou não escolher a trama, só ir jogando, é possível. Então a tabela, de novo, serve como um atalho para que você role 3 dados e você já tenha uma trama, sem precisar ficar pensando muito. A outra tabela, a terceira delas, se chama cena. Então a gente também tem 3 colunas: lugares, personagens e eventos. A sugestão que tem é que você role 2 dados, né? Um para o lugar,
tá? Então vai ter a locação, o lugar, o ambiente onde a tua cena vai correr, tá? Então você está lá jogando, vou pegar um exemplo, vamos criar aqui, você está jogando Shurato, tá? Aí você bota lá lugares, pode ser, sei lá, Palácio Celestial. Então, tá, tua cena pode se passar naquele lugar ou ter a ver com aquele lugar, já sabe aonde é que tá, né? Aí você rola outro dado, de 6 faces. E se ele cair de 1 a 3, você vai para a coluna personagem, se ele cair de 4 a 6, você vai para a coluna eventos. Então você não precisa rolar nessa terceira tabela, você não precisa rolar as 3 colunas necessariamente, né? Se quiser, também pode, né? Mas a maneira como ela está organizada é que você rola um lugar e um evento, ou um lugar e um personagem. Então você vai rolar lá, lugar, Palácio Celestial, Vishnu. Tá, então eu tô indo lá, encontrei no Palácio Celestial Vishnu. Ah, encontrei na floresta um evento, encontro um monstro, né? Então você pode rolar os 3, mas, né, a indicação é essa. De novo, tá, mas e se eu não quiser rolar a tabela de cenas? Tudo bem, né? Não tem problema nenhum, você pode criar a tua própria cena. E a última tabela, provavelmente uma das mais interessantes que eu considero, é a do banco de ideias, onde é que ela está dividida em 4 colunas. Assunto, ação, coisa e qualidade. Assunto é o tema, né, que pode estar aí você vai ter que ser criativo. Essa tabela de banco de ideias é literalmente isso, está travado no jogo, não sei o que fazer, não, né, tô sem ideias no banco de ideias. Então você rola um assunto, o assunto vai rolar lá um grande mal, um assunto vai rolar um Shakti, por exemplo, se fosse Shurato, né? O assunto vai rolar é perda de poder, o assunto vai rolar é um inimigo. Então você pensa em alguma coisa relacionada àquele assunto. A ação vai ser algo bem prático, né? Que você também pode estar usando de ideia. Não sei o que fazer, não sei como é que essa cena segue. Aí você rola um dado e na ação cai em fugir. Então você vai criar uma situação onde é que você tem que. Né, tá, as árvores estão caindo na floresta onde é que meu personagem está. Eu tenho que fugir. Por quê? Não sei. Depois a gente resolve isso. Mas a ação é fugir. Ou você também pode usar a tabela de ação para saber o que um outro personagem quer fazer. Né? Então, encontrei um personagem, o que ele vai fazer, o que ele quer fazer? Rola o dado lá, né, vê a ação, e pode ser uma sugestão muito boa, na verdade, do que ele vai fazer que você não teria pensado. Coisa, daí varia do cenário, mas normalmente eu coloco como um objeto, alguma coisa que tem a ver com aquele cenário, tá? Se é um cenário de sobrevivência, pode botar uma faca, uma tocha, um galão de gasolina, que tanto ele encontra para ajudar ele quanto para a cena em si. E uma qualidade. Essa qualidade não precisa ser obrigatoriamente da coisa, do objeto. Né? Ela pode ser uma qualidade de um personagem. Dependendo do cenário, ali vai ter também 6 opções que se encaixam com pessoas, ou 6 opções que se encaixam com objetos, 6 opções gerais, tipo misterioso, cuidadoso, quebrado, perdido. Né? Então é isso. Embaixo a gente tem as regras X, que é o quê? Alguns cenários necessitam de umas regras a mais do que as regras básicas do Dominus, que é a do desafio, né? E a outra regra é intitulada de dilema, né? Algumas não se resolvem só com isso. Então o autor tem a possibilidade de colocar essas regras X. Tem tem cenários Dominus que não tem nenhuma regra X, então você joga só com dilema e com desafio, basicamente. E tem outros que tem inúmeras regras X, né? Que daí tornam o sistema um pouco mais autoral, um pouco mais, não completo, mas diferente, certo? Aí agora entra o ponto que eu fui colocando no meio das tabelas, mas que é uma forma de jogar Dominus. Eu quero jogar Shurato, por exemplo, e eu não quero usar as tabelas, porque eu conheço muito bem o anime, conheço o mangá, eu olhei os OVAs, eu manjo muito do troço, eu quero jogar com o Shurato, com o Leiga e com o Ryoma, tá? Eu quero jogar com 3 personagens e é isso, eu vou criar minha história. Tudo bem, não tem problema nenhum, ou você pode criar
Então eu decido que eu estou na floresta, né, procurando um artefato. E eu vou jogando. Eu vou jogando por conta, eu vou decidindo o que fazer. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. O jogo é teu, você sabe o que se faz, se assim é mais legal, tudo bem, né? Pode. Ou você pode usar os teus oráculos e tabelas próprias, né? Ou que você tenha preferência. Por exemplo, a gente tem vários oráculos no grupo. Eu quero usar o oráculo Y lá. Pode usar. Eu quero jogar, fazer um mapa de hexcrawl e fazer os quadradinhos, fazer os hexágonos, e eu quero ir desvendando, né, o mundo celestial lá em Shurato, por exemplo. Tudo bem, pode, né? Usa as tabelas que você já tem ou cria as tuas próprias. Então você vai estar usando as regras do Dominus e num cenário que você mesmo vai estar criando naquele momento, naquela hora. Não tem problema. Eu costumo jogar assim, né? Eu não uso tanto as tabelas, a não ser para uma ou outra situação, porque normalmente eu costumo jogar o que eu já conheço bastante, que eu já conheço bem, o que eu tenho muita curiosidade, então eu vou criando as situações e usando os meus próprios oráculos, minhas próprias tabelas, certo? Então é assim que se joga, tá? Dá pra a última dica, né, é que você pode jogar de duas maneiras, tá? Você pode pegar e só ir rolando a tabela, você pode rolar arquétipo, aí cai lá Shuratos, pode rolar trama, uh, o Soma Negro está dominando pessoas, você precisa salvá-las, pronto, né? Senão o mundo estará perdido. Aí você vai, beleza, então eu tenho minha trama, o Soma Negro lá. Então eu posso ir rolando a cena. Então rola uma cena, um personagem, uma cena, um evento, cena, personagem, cena, evento. Posso ir fazendo isso, como se fosse um jogo de tabuleiro. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? Aí aparece um inimigo, rola um desafio, ganhei o desafio, derrotei ele, né? Beleza. Caiu uma coisa, eu preciso levantar aquela árvore que meu amigo tá ali embaixo, rola um desafio, você vai fazendo. Assim como você pode usar ele de maneira completamente narrativa, você pode pegar e usar ele de maneira completamente criativa e preenchendo esses espaços das cenas e entre as cenas com conversas entre os personagens, com um relacionamento entre eles, você pode criar as conversas, você pode criar tudo ali nesse meio em uma cena. Você pode rolar uma trama e rolar uma cena, e a partir dessa cena você pode ficar horas jogando aquela mesma cena. Né? Estou no Palácio Celestial conversando com a Vishnu, por exemplo, cenas, na tabela de cenas, lugares, personagens. Palácio Celestial, Vishnu, então eu posso ficar desenrolando essa conversa com a Vishnu pelo tempo e pela qualidade, pela criatividade que eu quiser. Eu posso estar conversando com ela, perguntando coisas sobre o mundo espiritual antes da chegada do Shurato, né? Eu posso, sei lá, tá me aconselhando com ela e rolando os dados do dilema e vendo se ela me responde ou não, né? Eu posso estar, por exemplo, na floresta com o Shurato, o Leiga e o Ryoma e tá conversando com eles, entendeu? Tá tentando ver ali como é que seria a conversa entre eles, o relacionamento entre eles, eu posso tentar caçar, né? Isso não tá escrito na tabela ali, né? Recursos, alimentos, mas eu posso colocar, pô, a gente tá na floresta já como se fosse o período de um dia e eu quero que o meu personagem sinta fome, ele tá com fome, eu quero que ele casse alguma coisa, então eu vou atrás de comida. Aí você escolhe, tô dando um exemplo, né? Você pega um personagem, interpreta como se ele estivesse indo atrás de alimento, rola o desafio para ver se ele acha alguma pista de um animal, rola o desafio para ver se ele conseguiu capturar o animal, se ele fez uma armadilha com sucesso, se ele caiu numa armadilha, se ele tropeçou. Então você pode criar toda uma situação igual a do RPG de mesa, contanto que você faça as perguntas corretas, contanto que você tenha criatividade, queira aprofundar, queira ver, né? Queira aprofundar os diálogos, as conversas, as relações entre os personagens. Então, é isso, tá? Uh, o, a ficha, o documento Dominus não te diz para fazer isso, ele não está te sugerindo isso, ele não está te dando esse esquema.
Mas em qualquer jogo solo, em qualquer RPG, né, solo, você tem a possibilidade e é o usual, é o recomendado que você trate isso como uma história, como uma aventura. Então você não vai ficar, você pode, mas não necessariamente precisa ficar rolando de combate em combate. Combate um, aí tem um problema, aí combate outro, combate outro. Até porque as regras desse sistema são extremamente simples. Então se você ficar rolando combate, é possível que em 2, 3 combates uma hora você perca, teu personagem morreu, pronto, acabou o jogo. Então é mais legal, mais interessante, né? Não é obrigatório, mas é mais interessante que você preencha essa história com essas situações, né? Então essa é uma das são as maneiras que eu conheço, que eu uso, que eu recomendo de utilizar o Dominus, né? Algumas eu utilizo, algumas eu recomendo que possa ser usado. Então é isso.